Que Jesus, o Mestre Supremo, aqueça nossos corações, ilumine nossas mentes nos trabalhos ou no estudo da noite de hoje, e que os mentores da casa de Jorge Niemeyer nos intuam da melhor forma possível no tema que estamos encarregados de falar. E é sempre um tema muito importante, né? Cristo Consolador, principalmente se a gente pensar no momento que o planeta atravessa, um momento em que a consolação é uma coisa muito importante. E a gente, quando fala, né, de doutrina espírita, a gente tem a percepção que a doutrina espírita ela é informação, esclarecimento e consolo. Aí o que a gente pensa? Informação, esclarecimento, consolo. Realmente, a gente tem esse lado do espiritismo do consolo, que é um lado, eu diria até fundamental. Né? O consolo é muito importante. E como é que Kardec estruturou, né, de uma forma genial, pedagogicamente, para a gente poder ter um entendimento tanto do Bem-aventurados aflitos, tanto dessa questão, né, do capítulo 6, que seria o Cristo Consolador. Então, o que ele fez? Kardec, para facilitar o nosso entendimento e para deixar de uma forma didática, para a gente poder absorvendo as coisas de uma maneira fácil, ele coloca no Evangelho os 4 primeiros capítulos com a ponte para o nosso entendimento. Aí o que ele faz? Na realidade, ele pega o Evangelho e modifica para dar um aspecto pedagógico em que o aprendizado da gente seja facilitado. Então, o que ele faz? Ele estrutura o primeiro item. Não vim destruir a lei. Então, o Evangelho que Kardec propõe, ele começa com o capítulo 1. Não vim destruir a lei. Então, ele fala o quê? Que Moisés, lá atrás, trouxe o que era possível para aquela época. Um povo ainda muito beligerante. Já veio Cristo, numa época um pouco melhorada, trazendo uma mensagem que também muitos ainda não estavam aptos a absorver. Os próprios apóstolos, de certa forma, tiveram certa dificuldade em captar a mensagem do Cristo. E aí, o que o Kardec vem falar? Que o Espiritismo, que seria o Consolador prometido, ele vai trazer a aliança da ciência e da religião. Então, ele não destrói a lei, ele vem o quê? Ele vem somar. Então, aquela humanidade que estava num estágio quase de animalidade no tempo de Moisés, agora, em 1857, já tinha outro, vamos dizer, outro padrão intelectual. Houve um desenvolvimento e as coisas foram melhorando. Então, quando Kardec lança isso, não vim destruir a lei, ele está dizendo o quê? Que o Espiritismo vem somar, vem agregar, não vem dividir, não vem separar. Então, ele vem trazendo uma proposta de muito equilíbrio. E aí ele passa para o item 2, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Esse capítulo 2 acaba distinguindo o quê? O mundo físico do mundo espiritual. Então, com o capítulo 2, Kardec vem trazer para a gente que o nosso mundo não é o único, não é o centro do universo. Né? Não é os planetas girando em torno da Terra. A gente sabe que isso, durante muito tempo, a gente sabe que a Terra era plana, e quer dizer, são coisas que a gente foi tendo o progresso, e um progresso suado. Galileu tendo que dizer o que disse. Né? Então, quer dizer, foram momentos difíceis. Mas aí o que acontece? Quando Jesus fala que o meu reino não é desse mundo, ele já deixa... Pessoal, não, peraí. Que reino que ele está falando? Esse reino será diferente do nosso? Como é que será? Então, Kardec já vem estruturar uma outra ideia. Né? Por quê? Porque, naquele tempo, você falar 1857, para vocês terem uma ideia, em 1857, a escrita era caneta de pena molhando na tinta. Então, quer dizer, você queria falar com alguém, era carta, não tinha telefone. Isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa inimaginável
ao tempo de Kardec. Então, quando ele traz isso, ele começa a estruturar o quê? O caminho para a imortalidade da alma e para a reencarnação. Então, nesse capítulo 2, a gente tem uma parte lá que diz assim, uma realeza terrestre, um dos capítulos. Então, vem dizer o quê? Que a realeza, nesse caso, é todo o quê? De Jesus. Jesus é o quê? É o nosso modelo e guia, é o nosso irmão mais velho e mais adiantado, é aquele que espera por nós e é aquele que vem trazer o quê? O Consolador prometido. Então, aí ele vai para o item 3. No item 3, ele já dá uma dimensão muito mais definida do processo. Ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, aqui, ele fala das diferentes categorias de mundos habitados. Aí ele vai mostrar os mundos iniciais, os mundos intermediários e os mundos felizes. Então, aqui a gente começa a entender que a Terra está num caminho intermediário. Ela está saindo dos mundos inferiores e está chegando na regeneração. Então, a gente começa a perceber o quê? No mundo muito atrasado, não existe regra. No mundo como o nosso, existem regras para dominar pelo medo. Então, no mundo atrasado, não tem governo. No mundo como o nosso, a gente é governado pelos outros. Mas no mundo de regeneração, já existe autonomia. Por quê? Porque já tem maturidade. Então, no mundo de regeneração, a gente tem capacidade de governar a si mesmo. Então, para esse mundo que a gente está caminhando. Então, quando Kardec fala que há muitas moradas na casa do meu pai, ele já está dizendo o quê? Que tem várias categorias de mundo decorrente da evolução que cada um atinge. E aí, quando ele já está aí para coroar esse entendimento, ele vem com o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele vai falar o quê? Da necessidade da encarnação. Então, tem aquela passagem com Nicodemos que ele fala com Nicodemos, se você que é doutor da lei não entende, então o que acontece? Porque Nicodemos estava achando que ele tinha que entrar na barriga da mãe para nascer de novo. Quando Jesus está trazendo algo muito mais complexo. É o quê? Um novo corpo do mesmo espírito para uma outra vida. Então, quando ele chega aqui, no capítulo 4, em que ele fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele estrutura um caminho de entendimento para a gente entender por que tem alguém que nasce tetraplégico, por que tem alguém que nasce cego, por que tem alguém que é pobre, por que tem alguém que é rico. Ele começa a dar para a gente possibilidade de entendimento, para a gente poder finalmente entrar no capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Mas ele vai trazer o quê? Justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores, ele vai fazer esquecimento do passado, uma série de coisas em que a gente já vai estar estruturado para ter esse entendimento. Então, Kardec, na sua genialidade, traz para a gente todo esse caminho para a gente entender que a aflição ela é uma maneira da gente estar o quê? Reparando o que a gente fez errado. Mas é como Kardec traz esse capítulo 5, que ele fala de aflição, que já é um capítulo que foge à ordem do Evangelho, porque no Evangelho vem primeiro bem-aventurados os pobres de espírito. Kardec, didaticamente, coloca essa evolução e o quinto ele bota bem-aventurados aflitos. E aí, quando ele fala de aflição, o que ele faz? Ele insere um capítulo que também não tinha no Evangelho, e que é um capítulo fundamental, que é o capítulo 6. O Cristo Consolador. Ele vai trazer o quê? Ele falou das aflições, ele vai trazer o quê? A consolação. E quando a gente fala desse capítulo, a gente lembra logo dessa frase que está lá em João. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco, estará em vós. Então, ele está dizendo aqui o quê? Que o Consolador prometido chegou. O Consolador prometido, trazido pelo Cristo, é o quê? É o Espiritismo que vem somar,
que vem tirar a gente da zona de conforto, vem tirar a gente da ilusão. Vem mostrar de onde a gente vem, por que a gente está aqui e para onde a gente vai. Então, com o Espiritismo, a gente tem um entendimento muito mais dilatado. Mas aí tem uma coisa muito importante. Quanto mais informação e entendimento, maior responsabilidade. Então, nós espíritas temos muita responsabilidade porque muito recebemos. Essa questão do Consolador, ela é fundamental por quê? Porque Jesus está dando para a gente uma oportunidade de se levantar do que a gente, vamos dizer assim, do que a gente parou. Porque por que ele teve que trazer o Consolador prometido? Porque com o tempo o cristianismo foi se desviando do caminho reto. Então, as tentações mundanas, as nossas imperfeições, os nossos vícios foram afastando a gente do caminho que Jesus queria, que era o caminho programado para o nosso progresso, para a nossa evolução. Tanto é assim que ele fala aqui. Ele diz o seguinte aqui, ó. Primeiro eu vou dizer uma coisa que é muito importante, ele diz aqui, Jesus promete outro Consolador, Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Então, o Consolador vem relembrar. E ele diz aqui, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Aqui tem um raciocínio muito interessante da gente fazer. Na época de Kardec, em 1857, o mundo ainda era muito diferente do que é hoje. O poder temporal ainda era muito presente na Igreja e a gente viu isso no Auto de Fé de Barcelona. Então, muito provavelmente, dizer que Jesus está à frente de alguma coisa era mais difícil naquele tempo, porque outras religiões iam dizer, poxa, Kardec quer vir que Jesus está direto com ele, e a gente sabe na hora das póstumas que Jesus, sim, estava direto com Kardec. Mas Kardec, na sua grande humildade, não querendo ter problema com outras religiões, ele fala o espírito de verdade. Então, essa frase, espírito de verdade, é muito mais para, naquela época, em 1900 e pouco, não atritar com mais ninguém, do que outra coisa, porque a gente sabe perfeitamente por quê. O que ele diz aqui. No item 5, venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-nos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, então ele está dizendo que é ele. Ele está dizendo por A mais B. Então, é tranquilo que realmente Jesus está presidindo isso. E Jesus está vindo dizer para a gente o que já disse antes. E aí, uma coisa que eu acho bacana que no Consolador ele bota esse parágrafo aqui, que é do item 4. Disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como alguém de sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe o que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Por quê? Porque o homem compreende porque está sofrendo. E sabe que aquilo vai ser bom para ele. E passa a aceitar o que não aceitava antes, sem esse entendimento. Então, ao entender o sofrimento, ele passa a aceitar porque ele sabe que aquilo é necessário para o adiantamento dele. Então, essa frase que Jesus fala aqui, venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazemos a verdade e dissipar as trevas, escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade.
Revelei a doutrina divinal. Como ceifeiro, reuni feixes o bem espaço do ser da humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Ele não fala? Vinde todos vós que eu vos aliviarei. Por que ele vai nos aliviar? Porque ele é o nosso irmão mais velho. Ele entende as nossas dificuldades. Um espírito como ele já tem uma bagagem de vida, de passagem muito grande. Jesus teve em outros orbes, passagens que o levaram até onde ele é hoje, espírito puro. Então, ele entende as nossas dificuldades, que, por certo, no passado, há bilhões de anos atrás, ele pode ter tido dificuldades, não digo como as nossas, mas dificuldades que ele também teve que passar para chegar a espírito puro. Então, ele é um espírito altamente credenciado, portanto, é o nosso governador planetário e é o nosso modelo guia, e ele pode o quê? Ele pode trazer isso para a gente. E é importante, porque quando a gente fala de Consolador Prometido, a gente, vendo num livro aqui, Falando a Terra, um espírito que até é um espírito que eu não conhecia. Eu estava lendo outro dia esse livro, Falando a Terra, que é um livro muito bom. É um livro do Francisco Cândido Xavier. E aí, o que ele fala aqui? Ele fala que o espírito Mariano José Pereira da Fonseca. Esse livro ele vem mensagem de vários espíritos, entre eles Deodoro da Fonseca, Abel Gomes, Anália Franco, Fabiano de Cristo, Rui Barbosa. Tem várias mensagens aqui. Aí, nessa mensagem, ele traz várias frases, esse Mariano José Pereira da Fonseca. E ele traz logo, aqui abre, eu vou dizer para vocês aqui abre, que é uma frase muito bonita. O cemitério pode ser um campo de nivelamento das criaturas, mas a morte é um crivo de luz operando a rigorosa seleção das almas para a continuidade da vida. E aí a frase que eu quero trazer para vocês, que é uma frase muito interessante para a gente pensar e analisar. Aí, quando eu fui trazer, eu vi a frase em cima e também fiquei apaixonado. E vou declinar a frase de cima, porque a frase também é tão bonita quanto que eu falei. Nas escolas religiosas, existem crentes célebres pela grandeza de seus conhecimentos e teorias. Mas, como acontece a famosa Vênus de Milo, requestada pela pureza de suas linhas, não tem braços para ajudar a ninguém. Isso é o que a gente faz quando a gente guarda a informação espírita no intelecto, mas não pratica, não sai da zona de conforto para fazer a caridade. Então, ele fala o seguinte, em relação ao Consolador Prometido. A palavra do Cristo, no Sermão da Montanha, contém mais desafio que reconforto. Então, vou repetir. A palavra do Cristo, no Sermão da Montanha, contém mais desafio que reconforto. Aí a gente para analisar isso. Contém mais desafio que reconforto. Aí a gente percebe o quê? Se você é consolado, se você está com um problema e é consolado, você tem que ter o depois da consolação. O que você vai fazer depois da consolação? Então, isso daqui é o quê? Jesus desafia a gente a vir para o caminho que ele mostra. Então, Jesus mostra o caminho, é o caminho quê? Do progresso, é o caminho da nossa evolução. E isso é um desafio para a gente não parar, não estacionar, para a gente poder progredir. Então, Jesus vem o quê? À medida que nos consola, também nos desafia a sair da zona de conforto. Nos desafia a realizar as obras do bem, a fazer o bem. Então, Jesus, como espírito de muita luz, ele sabe que não adianta vir só dar o consolo. Você tem que dar um substrato para depois que você está consolado, o que você vai fazer? Ah, estou consolado. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer daqui para frente? Qual vai ser minha atitude daqui para frente? Como vou me comportar? O que eu devo fazer? Como me comportar em relação aos meus irmãos? Como me comportar em relação não diria humanidade, à sociedade? O que Jesus espera de mim?
Nós somos os trabalhadores da última hora. Né? Nos trabalhadores da última hora, ele não paga a mesma coisa para todos, inclusive dos trabalhadores da última hora. Aí vem outro reclamar, mas por que está pagando mais para esse se ele entrou depois? E Jesus, o patrão diz, olha, quem paga sou eu, quem contrata sou eu. Cabe a você executar o seu trabalho. Porque a gente tem uma certa, vamos dizer, uma certa visão de a gente não enxerga as virtudes, a gente procura defeito. A gente tenta criticar em vez de elogiar. Então, a gente vê alguém trabalhando, a gente procura ver se ele está trabalhando ao mesmo tempo que a gente. Se não tiver, a gente já vai reclamar. Porque a gente tem uma certa queda para essas coisas pequenas ainda. Por quê? Porque um mundo de provas e expiações, como diz lá no item 3, é o quê? Um mundo de espíritos rebeldes ali de 3. Esse é o item 15 do capítulo 3 do Evangelho. É um mundo de espíritos rebeldes à lei de Deus. Por quê? Porque os espíritos ainda são espíritos endividados, com imperfeições, com dificuldades. Então, Jesus, quando vem trazer para a gente os desafios, ele está fazendo a gente o quê? A gente crescer. Veja no livro Boa Nova o que fala para Maria de Magdala, quando Maria de Magdala vem falar com ele e vem dizer a ele que ela não pode mais ser mãe, que ela não pode mais ter filhos, pobre coitada, não sei o que ele fala. Seja mãe daqueles que não têm mãe. Então, ele começa a dar para ela uma conotação, dimensão muito maior. Aí ela enxerga que a questão não é eu vou cuidar do meu filho, eu posso cuidar dos filhos das que passam necessidade, eu posso ajudar as que têm muitos filhos. Então, ele dá um entendimento para Maria de Magdala muito mais dilatado. E ela sai dessa conversa fazendo aquela grande mudança, doando tudo que tinha e fazendo toda... Se a gente for analisar as duas grandes transformações do Evangelho, a gente pode dizer que a gente tem Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Mas Maria de Magdala estava mergulhada bem no fundo do poço. Paulo de Tarso estava, vamos dizer assim, pegou a encruzilhada errada, estava num caminho meio equivocado, mas era um camarada já de uma certa moral. Era um camarada discípulo de Gamaliel, era um camarada que vinha com preceitos morais. Magdala não. Ela vinha, vamos dizer assim, lá de baixo. E, no entanto, ela fez a maior mudança. A ponto de, quando está todo mundo indo embora, ela sabia que os apóstolos não iam querer levá-la, porque ela foi meretriz. Isso, por mais que ela tivesse se recomposto, isso muita gente ainda falava, olha lá, ex-meretriz, não sei o quê. Então, o que ela faz? Ela segue sozinha e, quando ela encontra os leprosos, ela se apieda dele e fica com ele, sabendo que ia contrair a lepra. Ela não tenta não contrair a lepra, porque ela sabe que aquilo estava no caminho dela. Então, olha como a gente, às vezes, não percebe as coisas nas suas filigranas. A gente, às vezes, vê acontecerem coisas e a gente fica com muito medo. E a gente se esquece que, dentro de tudo que a gente viu aqui, o que acontece? Nós somos espíritos imortais. Nós teremos muitas encarnações até fazermos jus a orbes melhores. Quizá temos que tomar até algum cuidado para, se a Terra virar para a regeneração, a gente continuar espírito de prova e expiação, a gente não tem que ir para o orbe de prova e expiação e nem a Terra a gente acompanhar. Mas o que acontece? Muitas vezes, por que eu estou falando isso? Isso que eu estou falando aqui, eu estou falando porque eu vi nos últimos 4 meses, 3, 4 meses, amigos meus, espíritas, apavorados porque achavam que podiam morrer. Eu pensava cá comigo, o cara esqueceu tudo que ele estudou. Poxa, nós somos espíritos mortais, se tiver na minha programação desencarnar agora, tudo bem, mas eu não tenho que ficar apavorado, procurar psicólogo,
ficar com depressão. Eu vi muita gente ficar assim. Aí eu digo, gente, onde é que está a nossa fé? Eu não estou falando para ninguém chegar, tirar a máscara, correr para a rua e fazer besteira, não é nada disso. O que eu estou falando é o quê? Vamos tomar nossos cuidados, vamos fazer as coisas que têm que ser feitas, mas vamos viver a vida com alegria, sem desespero, sem medo. Essa reunião que a gente está fazendo, coisa mais linda. Um monte de gente chegando, um monte de gente se reunindo, um monte de gente trocando. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está entrando numa sintonia vibracional tranquila. Aqui, nesse capítulo 5, Jesus fala uma coisa que é muito importante, que serve muito para esse momento. Ele diz o seguinte: meu pai, é no segundo parágrafo do item 5, meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorreis mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que não vivem na terra clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo que a vida, a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Então, o que ele está falando aqui? Meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros. Então, o que ele quer? A solidariedade. Jesus espera a fraternidade, a solidariedade, a caridade. Sair da zona de conforto, praticar a caridade. Tem muita caridade precisando ser feita. Tem muita gente com dificuldade. Então, os centros espíritas, né, são o quê? São grandes fachos de luz na cidade do Rio de Janeiro. São lugares em que a gente sempre ajudou muito. Todo mundo sabe, né? Eu não sei se é de conhecimento de muitas pessoas, mas eu tive um presidente do BNDES, que era meu amigo, ele inclusive desencarnou de problemas de saúde, não foi nem de Covid, foi de saúde há uns 2 meses. O nome dele era Carlos Lessa. Ele era um economista. E ele gostava muito de conversar, um cara muito culto. E ele, uma vez conversando comigo, ele me disse que, na época que ele foi presidente do BNDES, isso tem mais de 10 anos, ele quis fazer um trabalho do BNDES na área de autismo. E ele queria ver se podia se fazer alguma coisa com a verba do BNDES para essa questão do autismo. E ele foi procurar no seio da sociedade quem é que trabalhava com autismo. E ele me disse, Edgar, essa religião, ele sabia que era espírita, essa religião sua é bem interessante, hein? Sabe que todos os órgãos, todo mundo que era metido com autismo era espírita. Todo mundo que trabalhava com autismo tinha ligação com o espiritismo. Ou era espírita, ou era patrocinado pelo espírita, ou recebia ajuda de algum centro espírita. Aí eu falei, poxa, que legal. Comecei a ver vocês de outra maneira. Falou para mim isso há muito tempo. Então, para vocês verem como a gente tem um conceito na sociedade que nós somos o quê? Trabalhadores, que nós somos honestos e que procuramos fazer o bem para quem é desfavorecido. E essa hora está precisando muito. Então, quando Jesus diz que não vinha aniquilar, que Deus não quer aniquilar a humanidade, isso é uma coisa bem forte, porque é de fato. Então, esse momento agora, a gente está vendo o quê? Todo mundo tendo que tomar cuidado. A gente está vendo muita gente perder o emprego, muita gente está tendo que demitir funcionário, até prometendo recontratar, mas por quê? Porque o momento é de muita dificuldade. Eu posso falar de cadeira, porque eu sou autônomo, eu não tenho aposentadoria nem salário. Então, para um autônomo, um momento como esse é um momento bastante complicado. Né? Para o autônomo, se ele ficar 4 meses em casa, depois do segundo mês ele já entrou no vermelho, porque a reserva vai embora.
Então, é complicado para a gente, às vezes, chegar e julgar alguém que precisa sair para trabalhar. Eu vi isso acontecer com gente amiga minha, espírita, julgar que isso é para trabalhar. Cara, que é isso? Esculhambar o cara. Mas o cara estava com 3 filhos na mesa, com a geladeira vazia. Então, talvez, em vez de julgar o cara, vamos dar um dinheiro para o cara, vamos dar a cesta básica para o cara, porque ele não precisa sair. Para ele poder ficar em casa. Mas, às vezes, a gente se apressa em emitir juízo de valor, que Jesus sempre fala, não julgueis. A gente emite juízo de valor e, às vezes, a gente é duro demais sem conseguir o quê? Se colocar no lugar daquele. E aqui nesse item que a gente está vendo, Jesus fala uma coisa bem bacana aqui, no item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem por quanto a dor foi sagrada nos jardins das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então, Jesus está sempre propondo o quê? Que ele está ali. E no item 7, esse eu acho lindo. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Então, Jesus, dentro da humildade dele, ele não escolhe filhos de Deus, ele não escolhe quem vai ajudar. Ele ajuda todo mundo. Mas ele está colocando aqui que sofredor e enfermo são o quê? Os filhos prediletos. Por quê? Porque quem está bem precisa de pouco consolo. Quem sofre mais precisa de mais consolo. Então, Jesus, dentro da grandeza de um espírito puro, ele sabe perfeitamente quem mais precisa de consolo. A gente sabe que consolar é importante a beça, mas você não consola se você não tiver compaixão e abnegação, que são os requisitos da caridade. Então, qual o problema que a gente precisa, às vezes, combater, que a gente não percebe que está na periferia? O egoísmo e o orgulho. Porque o egoísmo não deixa você ter compaixão e nem abnegação. Ora, se você, para fazer a caridade, precisa de compaixão e abnegação, o egoísmo impede isso, o egoísmo impede a caridade. Então, muitas vezes, por egoísmo, eu fico na minha zona de conforto. Vou dar um exemplo assim, bem doido. Poxa, eu sou diretor de estatal, tenho salário alto pra caramba, ganho bem pra caramba, eu fico em casa tomando meu vinho, vendo meu Netflix, estou nem aí, estou muito bem. Mas, e o meu lado espiritual? Uma coisa linda que a gente vê na rua, quando a gente sai de carro, você está na rua, você vê um camarada para o carro, sai com um monte de quentinha, ali naquele, balançando, mas não cai na Presidente Vargas. Salta ali, dá 50, 60 refeições ali. Só ali. Então, tem muita gente se mexendo. Mas é isso que eu estou dizendo. Se a gente ficar achando que a gente vai morrer, meu Deus, eu só tenho essa vida, eu vou morrer, acabou, né? Eu não sou espírito mortal, não tem reencarnação, eu vou morrer. Não, a gente sabe de tudo isso e tem que agir como quem sabe de tudo isso. Mas não é para ser imprudente e sair por aí fazendo besteira. Não, é longe disso. Se você é um camarada de 75 anos, você vai ficar em casa, porque a sua área de risco é muito grande. Mas se você é uma pessoa de 45, você pode botar sua máscara e pode ajudar. Pode levar, vamos dizer, cesta básica, pode fazer. Então, essas são as distinções que a gente precisa fazer com segurança. O que é seguro, o que é certo.
Aí eu digo uma coisa que é muito legal de dizer e que é muito real. Alguém acha que se Jesus estivesse encarnado na Terra nesse momento, ele ficaria trancado em casa, vendo TV e Netflix? Por tudo que a gente conhece do espírito governador planetário? Então, essa colocação que eu faço, por quê? Porque a gente precisa sempre o quê? Mirar Jesus. O que eu faria? Então, vamos ver, o que Jesus faria? Eu sei que não é fácil. Vinde a mim, vós todos que sofreis, falar o vinde a mim, Jesus ouviu o vinde a mim, é lindo ouvir o vinde a mim, é lindo, mas, nossa, vinde a mim. Poxa, Jesus, o Espírito puro, claro que eu vou. Mas quantas vezes no caminho do vinde a mim, você encontra um amigo que chama você para alguma coisa não tão legal, o outro que te distrai e tal. Então, quer dizer, as tentações, muitas vezes, vão tentar tirar você do caminho reto. E aí você vai fazer o quê? Se eu der essa desviadinha aqui, não vai fazer falta. Ou então aquele pensamento de espírito, não, se eu deixo para a próxima. Na próxima encarnação eu faço isso. Eu lembro aqui a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, uma pergunta que eu comento com muita frequência. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará ao homem não praticar o mal? Então, para agradar a Deus, basta não praticar o mal? É a pergunta de Kardec. Resposta dos Espíritos. Não, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, porque serás culpado de todo o mal que advier de não haver praticado o bem. Então, você ficar vendo aquilo ali na zona de conforto e não tomar partido, a gente acabou de entender aqui com a 642 que não dá. E aí, só para dar um fechamento, a 643 é o fechamento. Haverá quem não possa fazer o bem? Então, Kardec vai mais longe. Ele diz, não, vou perguntar se tem alguém que não pode fazer o bem. Já que a coisa é assim, tem que fazer o bem, vai que tem alguém que não possa fazer o bem. Aí ele pergunta, haverá alguém que não possa fazer o bem? Aí o que os Espíritos falam? Não, só não pode fazer o bem o egoísta. Pode-se fazer o bem, aí agora, olha essa frase agora, pode-se fazer o bem todos os dias da nossa vida. Essa frase é muito forte. Ele não está falando que a gente pode fazer o bem para o seu filho, para um afilhado, para um irmão, para um amigo, para um vizinho, para um parente. Não. Ele está dizendo que pode-se fazer o bem todos os dias da vida. E a gente lembra um capítulo 7 do livro Ação e Reação, que o Hilário pergunta para o Sâncio o que é o bem. O Sâncio fala, o bem é a segurança, a felicidade para todas as pessoas, ainda que isso possa causar a renúncia a você. Então, o que ele está falando aí? Que o bem é o bem para todas as pessoas. E ele encerra lá no final dizendo, e o mal, olha isso agora, o que o Sâncio fala na sua reação, capítulo 7, o mal é o bem só para si. Olha a profundeza disso. O bem é o bem para todas as pessoas. É felicidade, segurança, saúde, paz, comida, moradia, enfim, para todo mundo. Mas o mal é o bem só para si. Expressando o quê? Egoísmo, orgulho e... São 4 coisas que eu me esqueci. Egoísmo, orgulho e mais 2 coisas. Mas o bem só para si é o quê? Egoísmo, orgulho, mais 2 coisas que eu esqueci ali. Então, essa proposição de Jesus, esse desafio que ele traz para a gente quando ele consola, é muito importante. Por quê? Porque a gente fica com a certeza que para chegar no nosso programa, na nossa programação reencarnatória, a gente tem que fazer o bem e a gente tem que sair da zona de conforto. E a gente tem que ter o quê? Muita responsabilidade. Por quê? Porque quem mais recebeu tem mais responsabilidade. Você não pode dar a culpa de uma pessoa que comete um crime, vamos dizer, uma pessoa que
que faz um crime sem nenhuma instrução, uma pessoa muito humilde. E aí uma pessoa que faz um crime tendo uma instrução muito maior, um entendimento muito maior, ela tem o quê? Uma responsabilidade muito maior. Mal comparando, é como você dá um cargo para uma criança. Uma criança ainda está o quê? Você pega uma criança de 7 anos, ela está em fase de aprendizado. O aprendizado vai até os 18, por aí. Então, as pessoas começam a ter maiores responsabilidades a partir dos 21 anos. Então, você não dá responsabilidade a uma criança de 7 anos porque ela não está quinhoada com informações para receber essa responsabilidade. Então, é isso que acontece com nós espíritas. Nós somos os trabalhadores da última hora, nós temos muitas informações e nós temos, portanto, muita responsabilidade. E nós, com o nosso aconchego, com o nosso carinho, com a nossa solidariedade, podemos ajudar muitos familiares, muitos amigos, muitas pessoas que possam estar agora, como eu tenho visto no meu dia a dia, muitas pessoas até em depressão. E vocês sabem que nem todo deprimido é um suicida, mas todo suicida é um deprimido, foi um deprimido. Então, tem que ter muito cuidado, até porque os índices de suicídio subiram muito, embora isso não seja falado. Então, a gente sabe dos sofrimentos que o suicídio traz. Quem leu o livro Memórias de Suicida sabe como isso é complicado. E o Espiritismo, com toda a informação que ele traz, o que a gente precisa fazer com o Espiritismo? Contextualizar o que a gente aprende. Transformar em prática o que a gente recebe. Não basta ter o livro na estante da cabeceira. A gente tem que pegar, ler o livro e aplicar o que a gente está lendo. Mas vocês vão dizer, mas é difícil, sim, é muito difícil. Mas se a gente não se propõe a começar e aplicar, ninguém vai chegar e vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente escolhe 2 coisas, 2 virtudes para ir aprimorando e vai. De repente, nessa vida, é até o que dá para fazer. Mas o importante é começar, dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau. Porque Jesus está nos consolando, mas está nos chamando a progredir. E é isso que eu tinha para dizer para vocês na noite de hoje, né? Que o Consolador prometido, trazido por Jesus, que, entre outras coisas, é o Espiritismo, ele traz um manancial de coisas, está dito até no livro A Caminho da Luz. O Espiritismo vem, o Caminho da Luz foi de 1939, que vem mudar o resto do século XX. Por quê? Porque foi um século de muita guerra. Esse livro foi escrito antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Então, ele diz que o Espiritismo veio trazer um novo entendimento para o ser humano. E esse entendimento que a gente tem renovado, que melhora as nossas vidas, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de nós pessoas melhores, pessoas menos egoístas, mais solidárias, aptos a praticar a caridade. E, principalmente, saber que ainda teremos outras chances em outras vidas. E que o parente nosso, que partiu agora, um dia vai estar de novo conosco. Pode demorar um pouco? Pode. Pode demorar muito? Pode. Mas, nas vidas sucessivas, certamente ainda conviveremos com ele em outras vidas. Então, temos que agir, sim, como quem aceita a imortalidade da alma e a reencarnação, e não só como quem tem noção desse ensinamento. Então, Jesus, que é o nosso irmão mais velho, vem trazer para a gente toda essa maravilha que é a doutrina espírita, mas espera que nós possamos, quando ele vem, vinde a mim, que nós possamos ir a ele. Quem quiser, inclusive, tem aqui no capítulo 5 do Fonte Viva, tem consegues ir, comentando exatamente isso. A gente já consegue ir ao Cristo. É isso que ele espera de nós. Muita paz, meus irmãos.